Olá, turmas 3005 e 3006. Hoje nós vamos dar início a uma matéria nova. Essa matéria também é aula do dia 29 e nós vamos continuar, porque nós já temos um link do vídeo do dia 29 corrigindo o exercício que ficou para a aula de ontem, do dia 28/4, que era um exercício sobre concordância nominal. Então, esse exercício eu corrigi os exercícios de vocês, vi que vocês obtiveram mais de 50% no geral da turma em média de notas, então eu considerei já a matéria como concluída. Claro que algumas pessoas ainda não entraram, não postaram, então as pessoas poderão posteriormente fazer essas atividades, verem as aulas. E peço novamente para quem sabe que tem gente, né, que está no grupo às vezes da escola, no grupo da turma, pelo WhatsApp, e essa pessoa não está conseguindo acessar ainda por falta de internet, por não conseguir acessar. Eu peço para que vocês, por favor, falem para as pessoas quais são as matérias que nós estamos tendo, porque elas estão no livro, então a pessoa já pode ir estudando e fazendo as suas atividades em casa, mesmo sem ter aí o acesso ainda à internet. Bom, vou pedir também para vocês entrarem no meu Instagram, quem tem Instagram, vou colocar aqui do lado, @Dias33. Vou colocar aqui para vocês poderem ver. Lá eu estou postando stories com aulas para vocês. Então já tem lá aula de crase. Então quem está aí interessado em fazer atividade para o Enem, quem está aí estudando em casa, lá nos stories do Instagram eu vou postar aulas que são na verdade o material das minhas videoaulas do meu curso. Então eu tô postando lá aos poucos para que vocês possam estudar, ok? Então vamos para a aula de hoje. A aula de hoje ela vai falar sobre a regência verbal. Nós já vimos, nesse bimestre a concordância verbal, vimos a concordância nominal e agora nós vamos passar para a regência verbal. Bom, a regência verbal ela vai dar conta aí do princípio, da conexão entre o verbo e o complemento verbal. Para não confundirmos com a concordância verbal, nós vamos lembrar que a concordância verbal ela vai dar conta da relação do verbo com o sujeito a que ele se refere. Isso é concordância verbal. A regência verbal se liga o princípio do que o verbo vai significar, ou seja, do que o verbo rege de acordo com o seu complemento verbal. Então, nós vamos precisar entender duas coisas. Primeira, relembrar o que é a transitividade verbal, porque os verbos transitivos são aqueles que têm complemento. Então, o que é um verbo transitivo? É aquele que não tem sentido completo e precisa de um complemento verbal. Nós vamos ter como complementos verbais o objeto direto e o objeto indireto. Preste atenção, por exemplo, no verbo comprar. Se eu falo eu comprei, você imediatamente vai pensar o quê? Comprou o quê? Então, eu preciso completar o sentido desse verbo. Então, eu posso dizer comprei uma casa. Partindo para um outro verbo, nós vamos partir para o verbo, por exemplo, precisar. Quando eu falo que eu preciso, você imediatamente vai me perguntar, você precisa de quê? E eu vou falar, eu preciso de ajuda. Notando a diferença de um complemento para o outro, nós vemos que para o verbo comprar se ligar ao complemento uma casa, ele se liga só através do artigo. Ele não precisa de nenhuma outra classe gramatical para se ligar ao complemento. Já no verbo precisar, nós vamos ter a preposição de
para ligar o verbo ao complemento dele, que é ajuda. Então, quando a gente não precisar de uma preposição para ligar o verbo ao complemento, nós teremos um verbo transitivo direto e um objeto direto. Quando nós precisarmos da preposição para ligar o verbo ao seu complemento, nós teremos um verbo transitivo indireto e um objeto indireto, ok? Vamos para o nosso livro, página 76. Nós temos aí na página 76 toda essa explicação, então já está escrito para você, não precisa copiar. Na página 77, eu vou mostrar aqui para vocês que eu tô com o livro. Nós temos um quadrinho, ó, na página 77, e essa página tem aí a regência de alguns verbos, né? Alguns verbos que às vezes a gente tem algumas dúvidas. Ou verbos que, por exemplo, têm duplo sentido, dependendo da regência que você coloca nele. Veja, por exemplo, o verbo aspirar. Eu posso aspirar a alguma coisa, por exemplo, eu aspiro a uma posição mais elevada. Ou seja, eu quero, eu desejo, eu tenho vontade de ter uma posição mais elevada. Nesse sentido, o aspirar, ele vai precisar da preposição para se ligar ao complemento, porque ele vai ter o mesmo sentido de desejo. Então, aspiramos a alguma coisa. Agora, quando eu falo aspirar, de pôr o ar para dentro do meu pulmão, estou aspirando, né? Então, esse daí não tem o sentido, né? Ele vai ter mais o sentido de inspirar, de respirar. Então, ele não precisa de preposição para se ligar ao complemento. Eu aspirei todo o remédio, ou eu aspirei todo o ar possível. Então, eu não preciso da preposição a para ligar o meu verbo ao complemento. Então, dependendo da regência do verbo, ou seja, alguns verbos, eles podem ter regência dependendo do seu sentido, como verbos transitivos, diretos, sem uso da preposição, ou com verbos transitivos indiretos, com o uso da preposição. E aí nós temos, dependendo da utilização dessa preposição, sentidos diferentes. Então, nós falamos que nós vamos precisar de duas coisas para entender a regência. A primeira é a transitividade do verbo e a segunda, a gente estudar as preposições, que foram aprendidas também lá no segundo ano. Nós aprendemos que cada preposição, ela vai ligar elementos, mas ela também tem a função de atribuir algum significado. Então, nós temos que entender um pouco desse significado para que nós possamos fazer uma interpretação correta. Bom, vocês então têm a tarefa de ver a página 76 e 77, que é o conteúdo, né? O conteúdo de regência verbal. E vocês farão para mim os exercícios da página. Começa na página 77 e vai até a página até a página 80, que é até a página 80, número 8. Então, vocês vão fazer do número 1 ao número 8 e eu vou postar as respostas, né? Respostas comentadas. E dúvidas, por favor, coloquem nos questionamentos, tá? Nas perguntas aí da nossa plataforma. Não se esqueça de que quem está interessado em mais conteúdos, acessar, vou colocar de novo, tem no Instagram os stories com mais conteúdos. E vocês também podem passar para os colegas, porque essas aulas estão sendo postadas no YouTube, então quem não tem acesso à plataforma, que não seja por falta de internet, tá? Se tiver internet, mas não está conseguindo acessar a plataforma, as aulas estão sendo postadas no YouTube. Então, a pessoa pode assistir pelo YouTube e depois
né, ou fazer o exercício pelos próprios livros. E quem tiver mais interesse pode também entrar no Instagram e ver os stories que eu estou postando. Então, estou postando lá várias dicas, principalmente para Enem e a matéria que a gente está estudando no terceiro ano. Estou dando prioridade para essa matéria, porque minhas turmas esse ano são só de terceira série do ensino médio. Então, estou postando o conteúdo para vocês, ok? Então, até a próxima aula com a correção desse exercício.